Se você chegou a esse vídeo é porque você quer saber um pouco mais do livro O Colibri, de Sandro Veronese. Então fique aqui comigo nesse vídeo porque eu vou te falar um pouco sobre ele e também as minhas reflexões sobre essa obra. Então, vamos lá? Oi pessoal do YouTube, eu sou o Adriano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quero falar para vocês que vou dividir esse vídeo em dois momentos. O primeiro momento para falar sobre o livro em si, sobre sua estrutura, e no segundo momento para falar sobre as minhas reflexões, tá bom? Então, primeiramente, O Colibri é uma ficção italiana. E aí eu acabei buscando, escolhendo essa leitura por prêmio, né? O Colibri foi vencedor do prêmio Strega, que é um prêmio num reconhecimento de obras de romance italiano, né? Então ele foi premiado. E aí eu pensei, por ter esse reconhecimento, é uma boa escolha, né? E de fato é uma ótima escolha. E o livro conta a história de um homem e sua família, né? Esse homem, ele é o Colibri, que é o Marco Carreira. Conta a história do Marco Carreira, um médico oftalmologista. Ele tem um irmão, uma irmã, mãe. Conta a história da mãe, do pai dele. Conta a história também da filha dele. E é na trama desses personagens, na Itália, né, mais especificamente na Florença e algumas outras cidades ali no decorrer do livro, que se passa a história, né? Então a gente vai ter aí a relação dessas pessoas e também de um interesse romântico que ele tem por uma mulher desde sua infância, né? Então são esses os personagens, se passa na Itália, né, em Florença. E uma coisa interessante, né, que foi despertando em mim a leitura, a vontade de saber um pouco mais sobre a Itália nos lugares que eram apresentados aqui no livro. Então tem locais no livro que eu fui lá, dei uma pesquisada no Google para saber o que era, como que era, e realmente lugares maravilhosos, né? Vale a pena também você fazer essa busca durante a leitura. E a leitura, ela não é uma leitura contínua, porque a gente vai encontrar aqui a história do Marco Carreira, né, e da sua família e desse interesse romântico, contada de uma forma não linear. Então, a sua infância, adolescência, vida adulta e velhice não vai ser contada cronologicamente linear, né? Muito pelo contrário, ela vai ser contada aí em recortes e sempre aí pode ser que comece em 1980, depois vai para 2010, depois volta para 1985, depois volta um pouco mais cedo. Então é isso, né? Você vai entender que o livro ele é fragmentado, né? Então isso é interessante. Outra coisa que eu acho que é interessante ele faz uso, né, o Sandro, ele faz uso de alguns recursos na escrita dele, né? É uma escrita fácil, né? Não tive dificuldade para acompanhar, é uma leitura fluida, tá? Tem diálogos, e aí os recursos que ele utiliza, né, são diálogos, são mensagens de carta, através de cartas, e-mails, mensagens de texto, né? Porque o livro ele se inicia a história do Marco Carreira em 1970. Então, existe essa comunicação com cartas, depois vai tendo esse desenvolvimento, né, na comunicação, aí ele vai para e-mails e posteriormente por troca de mensagens, né? Então, a gente consegue acompanhar esse desenvolvimento na comunicação
que o Sandro coloca, aplica no livro. O colibri, a palavra colibri, né, é um beija-flor. E é um apelido carinhoso que a mãe do Marco Carreira dá para ele devido a uma condição que ele tem. Que aí vocês vão ler o livro e vocês vão descobrir o que é. Só que também é interessante, partindo agora para aquele segundo momento, né, que eu vou falar mais sobre as minhas reflexões, é interessante que quase no final do livro existe uma ressignificação dessa condição, desse apelido, né? Então, assim, o que antes era dado à sua mãe, no final passa a significar outra coisa muito interessante, né? O livro fala muito sobre uma família, condições de família, as suas disfuncionalidades, fala a tragédias de família, tem uma trama com drama, sabe? Né? Então, tem questões sobre saúde mental, tem questões sobre perdas, luto, né? Eu acho que uma coisa que me marcou muito no livro é que a gente vai vendo no Marco Carreira a capacidade dele ressignificar a história dele, né, o tempo todo, ressignificando a história, né, com momentos muito difíceis, muito delicados, de vulnerabilidade emocional. E isso faz com que a gente comece a perceber, no decorrer do livro, um amadurecimento da sua personalidade, um amadurecimento desse personagem, né? E eu acho isso muito bonito, isso é muito... É lindo mesmo de ver o quanto que ele vai se tornando uma pessoa que é afetada, que tem mais essa intenção, a intenção para a vida, do afeto, das relações, dos vínculos, de ter uma expectativa mais positiva de vida, né? Então é muito interessante. Eu acho que o que fica para mim, o que eu extraio do livro é justamente isso, né? A capacidade que ele tem de persistir, né? A capacidade que ele tem, embora a vida vai desmoronando em torno dele, e aí ele consegue se manter firme. A vida vai exigindo dele algumas mudanças e ele continua sem grandes mudanças, sem muitas recaídas, né? Embora em alguns momentos apresente isso, mas eu consigo perceber que existe resiliência na sua personalidade, né? Que em algum momento ou outro ele consegue algum recurso para conseguir sobressair a situação, né? Então, para encerrar, o livro eu achei muito lindo, é muito bonito, me despertou curiosidade em continuar lendo. Tem alguns pontos que a gente olha, assim, que a gente lê, e a gente olha para a nossa vida e fala, putz, a vida é isso, né? A vida fala sobre isso aqui. E talvez é algo que eu consigo, que para mim faz sentido ler, é exatamente isso, né? Como que a gente consegue extrair da leitura algo para a nossa vida? E aí foi tudo isso que eu falei para vocês, as minhas reflexões sobre o livro. Então, é isso. Fica a minha recomendação, leiam, façam as pesquisas dos lugares também, que eu acho que é interessante. Tentam relacionar, né, essa questão da leitura à própria vida de vocês, e aí depois vocês voltam aqui, comentem nesse vídeo, falem para mim o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do livro também, se tem expectativa de ler, o que é que vocês esperam do livro, e aí a gente se vê no próximo vídeo com o próximo livro. Tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Curta esse vídeo se você gostou e
Te espero no próximo. Até lá. Abraço.